I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Olá, amigos! Os operadores de mosquitos ucranianos realizam uma inspeção minuciosa em um armazém agrícola para garantir que não há invasores escondidos em nenhum canto. Parece que está tudo certo, não se vê nenhum turista em lugar nenhum. Mas espera, e aquele painel no canto? Aí estava você, Ivan. Vai começar a desputinização. Lembram que em janeiro mostramos um vídeo de russos treinando com banheiros portáteis para se camuflar das câmeras térmicas dos mosquitos? Senhores, temos o primeiro vídeo de um grupo de assalto Z usando banheiros portáteis para tentar se infiltrar nas posições de uma brigada da guarda de fronteira da Ucrânia. Por isso, foram recebidos com a habitual guarda de honra dos mosquitos, que os desmilitarizou rapidamente. Alguns dizem que não são banheiros portáteis, e sim burcas Z. Então pesquisem sobre o assunto. E não, são 100% banheiros da Temu, totalmente confirmado. Uma coluna de 7 quadriciclos da Horda se reuniu para tentar lançar um ataque contra o vilarejo de Ryazme, em Aeroblast de Sumy, durante a manhã do dia 3 de maio. O que eles não sabiam era que os defensores monitoravam seus movimentos e enviaram vários mosquitos para recepcioná-los no setor. Dá para ver que foi um encontro intenso, mas muito breve. A Direção de Inteligência dos Defensores da Ucrânia divulgou novo registro da atuação de sua unidade especial de Elite Primary. Desta vez, foram feitos 5 ataques precisos, com mosquitos de ataque estratégico, a trens de carga militares russos na Crimeia em abril deste ano. Os ataques atingiram locomotivas em movimento que levavam suprimentos militares e combustível para a linha de frente, causando incêndios e interrompendo as linhas de suprimento das operações russas na península. As imagens, publicadas em 6 de maio, evidenciam a capacidade da unidade de operar profundamente na retaguarda dos invasores e a ausência de meios de defesa aérea suficientes para proteger as linhas logísticas, das quais dependem as tropas Z da linha de frente. Há relatos de falta de munição em várias unidades, forçando o adiamento de ataques contra as linhas ucranianas. Esse tipo de ataque força o uso de rotas alternativas, causando atrasos e enfraquecendo ainda mais os já frágeis sistemas antiaéreos russos. Isso é poderoso. Em 8 de maio de 2026, o primeiro corpo de exército Azov publicou um vídeo mostrando as operações de seus mosquitos de reconhecimento e ataque sobrevoando a cidade de Mariupol e seus arredores. Esta cidade é o berço de Azov e palco de suas batalhas mais heróicas. Por isso, agora, pelo menos em espírito, eles voltaram para sua cidade. O que é notável, porque seus operadores estão patrulhando áreas que ficam a 160 quilômetros atrás da linha de contato, identificando e atacando. E a logística e o pessoal da Horda dentro e fora da cidade? Aqui vem outro ponto interessante, porque os defensores estão usando principalmente mosquitos kamikaze do tipo Hornet, que são aeronaves de asa fixa, e que foram desenvolvidos pela empresa americana Perennial Autonomy, liderada por ex-executivos do Google, que equipou seus pássaros com inteligência artificial para cumprir a missão. Executar de forma autônoma a fase terminal do ataque, aumentando a eficácia contra alvos móveis e resistência à guerra eletrônica da Horda. De acordo com o registro, o objetivo principal desse enxame são caminhões militares que transportam carga, combustível, tropas e equipamentos pelas estradas da zona ocupada.
com o objetivo de criar uma zona de exclusão onde não se permite o movimento da logística dos invasores. Observando o vídeo, podemos ver que os mosquitos do tipo Hornet têm autonomia suficiente para patrulhar sobre a cidade e seus arredores, procurando alvos adequados, que podem atacar com grande precisão em plena luz do dia. Também é impressionante como eles percorrem com impunidade pontos notáveis da cidade, como a usina metalúrgica de Azovstal, o centro da cidade e o teatro de Mariupol, onde tantos civis encontraram seu fim devido aos bombardeios aéreos da Horda. O fato de o enxame de Azov ter a capacidade de voar e vigiar de forma persistente sobre a cidade forçará os invasores a operar à noite, dispersar seus comboios e aumentar seus veículos de escolta antiaérea, o que leva a um maior consumo de recursos. Além disso, o efeito psicológico e simbólico é importante, já que Azov, que defendeu heroicamente Mariupol em 2022, retorna simbolicamente ao céu de sua cidade natal. Isso certamente elevará o moral das tropas e desafia diretamente o controle da zona que os ocupantes dizem ter. Agora, Mariupol é um nó logístico chave por seu porto e pelas rotas terrestres que a cruzam e que abastecem as tropas invasoras nas frentes de Zaporizhia e Donetsk, onde os russos já enfrentam sérios problemas de logística. Por isso, acredito que é provável que Azov aumente a frequência e a profundidade dessas incursões, assim como já está fazendo sobre a cidade de Donetsk. Mudando de assunto, os pássaros da 414ª Brigada de Sistemas Não Tripulados nos trazem um novo resumo do seu trabalho semanal. Começando pelo close-up em um mercenário africano que aproveita seu primeiro e provavelmente último encontro com a fauna local de mosquitos mutantes da Ucrânia. Uma pena que seus chefes não tenham ensinado a usar a capa de invisibilidade que ele carregava, mas isso nem teria ajudado tanto. Esta edição traz uma aula sobre o encontro das ondas de recrutas entusiasmados da horda invasora com os densos enxames de mosquitos guerreiros. Admiro o compromisso desses turistas ilegais em continuar visitando os campos pitorescos do Donbass, que gostam tanto que acabam se juntando a eles para sempre. Enquanto a maioria dos turistas normais se contenta em comprar souvenirs caros e experimentar os pratos locais, os invasores Z optaram pelo pacote de luxo, que inclui excursões ilimitadas pela zona cinzenta da linha de frente e generosas doses de ar fresco, além de um evento obrigatório de esporte e aventura, onde testam se conseguem correr mais rápido que os mosquitos ucranianos. Não só são mais lentos, como também recorrem a manobras interpretativas, com notáveis demonstrações de contorcionismo invasor. Este registro exemplifica como a operação militar especial de Butler virou um caro jogo de esconde-esconde, onde Ivan sempre perde, mas ainda espera conquistar mais 1 metro quadrado de terra. Que bom vai ser o metro onde ele vai tirar sua soneca. Sei que alguns de vocês às vezes sentem pena dos pobres orcs que sempre aparecem nesses vídeos. Mas lembrem-se que essas superproduções têm um propósito claro, que é mostrar aos potenciais recrutas do exército e o que realmente os espera quando decidirem assinar o contrato para vir invadir seus vizinhos. Aqueles que não querem recebê-los em sua terra, nem como adubo para futuros girassóis que um dia voltarão a florescer nas pradarias do Donbass.
Enquanto isso, os turistas ilegais não têm direito a reembolsos e a fauna local continua fornecendo novas fotos de suas aventuras na Ucrânia. Sorria, Ivan, você está na televisão. Olá, amigos! Um operador de mosquitos do 1º Corpo do Exército Azov dobra uma esquina e encontra invasores reunidos para coordenar um ataque às posições dos defensores, aproveitando a escuridão. Vamos apenas dizer que essa atividade ilegal foi dissolvida de maneira rápida. Ótima forma de iniciar o turno da noite. Em uma breve sequência, podemos ver o primeiro teste de um drone de ataque ucraniano FP-2 lançando um foguete ar-superfície não guiado contra um grupo móvel de defesa aérea russo durante um ataque noturno na Crimeia. Este é o primeiro registro de drones ucranianos lançando foguetes ar-superfície não guiados. O objetivo parece ser abrir caminho para o enxame, destruindo ou inutilizando os grupos móveis de defesa antiaérea dos invasores antes de lançar seus ataques contra seus alvos. Os invasores publicaram algumas fotos que mostram fragmentos dos foguetes usados pelo drone, que parecem ser foguetes aéreos não guiados, S-5 de 57 mm. Fontes relataram que cada drone tinha 2 lançadores de 4 foguetes sob as asas, totalizando 8 foguetes. Tenho certeza de que Ivan, o pirata, vai gostar dessa novidade dos defensores. O invasor decidiu que seria uma ótima ideia duelar com o mosquito, então começou a atirar nele com seu rifle. Para dar uma chance, o mosquito se aproximou bem calmamente da sua posição, mas Ivan parecia estar nervoso por algum motivo. O batalhão de sistemas não tripulados aproveita que o invasor está em casa para enviar 2 mensagens explosivas aos seus aposentos, mostrando a alta densidade do enxame que persegue os invasores na linha de frente. Continuamos com os robôs, desta vez terrestres, já que os combatentes da 100ª Brigada Mecanizada da Guarda Nacional recentemente realizaram um assalto robótico que eliminou 8 soldados russos de uma equipe de sabotagem e reconhecimento infiltrada em um prédio abandonado em Konstantinivka. Graças à interceptação de seus sinais de rádio, soube-se que eram ex-condenados que haviam recebido treinamento especial e cujo objetivo era realizar operações de sabotagem e terror. No entanto, foram seguidos por um mosquito de reconhecimento da 100ª Brigada. Perto desse edifício ficava a posição de combatentes de um batalhão da brigada, mas eram poucos para neutralizar o pelotão de infiltração. Por isso, o comando da brigada rapidamente desenvolveu um plano único, que em essência era um assalto robótico contra a oposição dos sabotadores. Foram usados 3 complexos robóticos, um dos quais atuou como isca para atrair a atenção dos invasores, que receberam um entusiástico fogo de supressão por parte do robô, enquanto o outro se esgueirava pela parte de trás da fábrica com uma carga de nada menos que 300 quilos de explosivo de alto poder. No último momento, os orcs perceberam o perigo e conseguiram se lançar no vão do elevador. Nesse momento, ocorreu a explosão, que provocou o colapso do edifício, prendendo os invasores sob os escombros. Paralelamente, os soldados da brigada da posição próxima cercaram o edifício destruído, onde receberam uma carga logística do 3º robô, que incluía minas antitanque. Os orcs restantes receberam oferta de rendição, mas responderam com tiros, forçando os defensores a usar minas antitanque como cargas de demolição para eliminar o grupo invasor. O ataque destruiu a posição russa e impediu que estabelecessem uma base avançada na cidade. Nenhum membro do pessoal ucraniano esteve em risco na neutralização. Este é o futuro da guerra urbana. Drones terrestres realizam ataques precisos e impactantes, preservando a vida dos soldados ucranianos.
Na frente tecnológica, o presidente Zelensky se reuniu em 12 de maio em Kyiv com o diretor executivo da Palantir Technologies, Alex Karp, para potencializar a integração de inteligência artificial avançada nas operações das Forças Armadas da Ucrânia. O ministro da Defesa, Mikhail Fedorov, também participou das conversas, nas quais foram analisadas iniciativas que já mostram resultados concretos, como sistemas de inteligência artificial para análise de padrões de ataque aéreo da Horda, processamento de grandes volumes de dados de inteligência em tempo real e otimização do planejamento de operações de ataque em profundidade, na retaguarda dos invasores, todos os âmbitos nos quais já fomos testemunhas dos seus resultados. Uma das iniciativas-chave é a plataforma Brave One Data Room, desenvolvida em conjunto com Palantir. Esta é uma plataforma segura, que fornece aos desenvolvedores de defesa acesso a dados reais compilados no campo de batalha, incluindo imagens e telemetria de ameaças, como os drones Shahed, informações que são usadas para treinar modelos especialistas de inteligência artificial. Mais de 100 empresas estão desenvolvendo atualmente mais de 80 modelos focados na detecção e interceptação de alvos aéreos em condições complexas, o que se espera que melhore a eficácia da defesa aérea da Ucrânia. Profissionais de informática sabem o valor de ter uma base de dados relevante para criar soluções. Agora, Palantir não é uma empresa americana qualquer, já que é líder em análise de dados e inteligência artificial, com uma capitalização de mercado de aproximadamente 330 bilhões de dólares. E vem prestando apoio à Ucrânia desde a visita inicial de seu diretor executivo a Kyiv, em junho de 2022. Essa colaboração utiliza os dados de combate da Ucrânia como um campo de testes real, transformando a experiência da linha de frente em vantagens tecnológicas rapidamente aplicáveis. Essa colaboração nos mostra como a guerra moderna mudou e agora a fusão de dados impulsionada por IA e os sistemas autônomos oferecem vantagens decisivas em velocidade na tomada de decisões e precisão na resposta aos ataques dos invasores. O software da Palantir processa informações de inteligência brutas provenientes de diversas fontes, como drones, satélites e pessoal ucraniano em campo, além de radares capazes de enxergar através das nuvens e imagens térmicas, que detectam movimentos de tropas e fogo de artilharia. Agentes de IA analisam as informações e mostram em tempo real aos oficiais ucranianos as melhores opções para atacar e neutralizar posições e colunas inimigas. Esses modelos ainda aprendem e melhoram a cada ataque. Um exemplo dos resultados que esse programa está produzindo é o sistema automático de rastreamento de alvos da empresa holandesa Fiducial Defense, que utiliza uma combinação de visão artificial para identificar a presença de drones Shahed e que foi testado através do programa Test in Ukraine. Esse software já está integrado no drone interceptador ucraniano Spitfire, que durante testes de interceptação noturnos demonstrou alta eficiência na detecção, rastreamento e interceptação automática de alvos aéreos. Os especialistas em sistemas antidrones presentes nos testes destacaram que nunca tinham visto soluções desse calibre antes, elogiando a precisão, a adaptabilidade e a autonomia do sistema em ambientes de alta interferência eletrônica. Essa tecnologia possibilita que drones interceptadores atuem com mínima intervenção humana na aquisição de alvos, cabendo aos operadores o controle das decisões finais de ataque. Para finalizar, um habitante da Federação Mordorita envia uma mensagem comovente aos seus compatriotas, na qual diz: "Hoje, neste dia da vitória, quero parabenizar minha amada Rússia por ter se tornado aquilo contra o que um dia lutou. A Rússia que virou algo parecido com o Terceiro Reich não é a minha Rússia." Poxa, parece que alguns estão começando a acordar.
Olá, amigos! Neste registro, vemos a condutora de um veículo de reconhecimento Iveco Puma 6, por 6 ucraniano. Este veículo foi originalmente projetado para os regimentos de infantaria leve, aerotransportados e anfíbios do exército italiano, com a missão de transportar uma equipe de infantaria de 6 homens, além da tripulação de 2 pessoas com seu respectivo equipamento. No caso dos Pumas ucranianos, eles foram equipados com uma grade completa anti-drones e com metralhadoras pesadas, na Browning M2 HV de 12,7 mm, montadas em uma torre acionada manualmente em cima do posto do comandante. A Itália transferiu silenciosamente Pumas nas versões 4x4 e 6x6, que foram vistos em serviço na 81ª Brigada Aeromóvel e na 79ª Brigada de Assalto Aéreo, que os utilizam em missões de rotação de posições e reconhecimento armado. Não sei se a motorista do vídeo realmente conduz o veículo em combate, mas ela demonstra familiaridade com o sistema. Embora não seria estranho, já que mais de 70 mil mulheres servem nas Forças Armadas dos Defensores em diferentes funções, incluindo como motoristas. Um mosquito ucraniano faz a inspeção de um cano de escoamento sob uma estrada na retaguarda da linha de frente para garantir que não há ninhos de orques. Ele descobre munições de morteiro empilhadas pelos invasores e as coloca em modo festa. Não se deve deixar orifícios sem inspeção, pois nunca se sabe o que encontrará. Uma inovação em expansão são mosquitos caçadores com espingardas, usados pelos Minions para eliminar drones de observação e ataque da Horda em seu setor. Essa é uma excelente inovação, pois permite eliminar os olhos dos invasores sem perder um mosquito próprio no processo. Se há 4 anos dissessem que eu estaria vendo vídeos de drones ucranianos com espingardas atirando sem piedade contra um enxame de drones russos, eu teria rido. E, no entanto, aqui estamos. Os defensores estão testando um drone terrestre Ratel H para operar como vetor de lançamento de mosquitos de ataque controlados por fibra óptica. Essa integração faz do Ratel H um porta-aviões terrestre que transporta até 4 mosquitos para áreas de risco, onde pode ficar em emboscada até surgir um invasor que exija atenção. Isso possibilita ataques mais autônomos, reduz a exposição das equipes e minimiza o impacto dos sistemas de guerra eletrônica, que Ivan tanto aprecia. Os primeiros voos de teste em zona de combate foram realizados em fevereiro de 2026 e a partir deste mês já estão realizando missões de combate com impactos confirmados contra equipamentos e soldados da Horda Z. O módulo transportador é modular, então pode ser instalado em um Ratel H normal, sem nenhuma modificação especial. Por isso, o mesmo chassi serve para logística, evacuação e agora para lançar ataques aéreos. É multiplicar a utilidade do sistema sem custo extra. O Regimento de Assalto 475, com o curioso nome de Code 9.2 das Forças Armadas da Ucrânia, divulgou um vídeo que mostra o uso de mosquitos de ataque equipados com sistemas autônomos de aquisição de alvos, atuando contra veículos logísticos russos, na linha de frente de Julia e Poli. Nas imagens, podemos ver como o mosquito já está em modo automático, confirmado pelas caixas de rastreamento de alvos em vermelho, que fazem o rastreamento autônomo em tempo real dos caminhões e veículos táticos que estão sendo perseguidos. Essa tecnologia reduz drasticamente a intervenção do operador na fase final da missão, o que aumenta a precisão e a efetividade dos ataques dos defensores nas linhas de suprimento da Horda Z na frente sul. O Regimento Code 9.2 evoluiu de uma unidade especializada em sistemas não tripulados de observação para se transformar em um regimento de assalto completo, que se consolidou como uma das unidades mais inovadoras da Ucrânia.
A unidade participa regularmente de assaltos mecanizados e ataques em profundidade contra a logística e os radares russos em Julia e Pole. A adoção de sistemas de guiamento terminal com IA possibilita que menos operadores controlem e supervisionem ataques de enxames de mosquitos, eliminando a necessidade de um piloto por pássaro. Isso aumentará a pressão sobre a retaguarda do Grupo do Exército Z em Zaporilla. Em 12 de maio, unidades da 24ª Brigada Mecanizada, em estreita coordenação com a unidade Harog, lançaram um ataque preciso e devastador contra uma coluna de infantaria da Horda, que avançava abertamente em direção a Chasib Yar, a partir da direção de Bakhmut. O reconhecimento detectou rapidamente o grupo de mais de 20 invasores que se deslocavam sem cobertura por uma estrada. Então, seus operadores prepararam uma recepção calorosa. Coordenando o fogo da artilharia e a chegada de um enxame de mosquitos, conseguiram neutralizar a ameaça com eficácia, frustrando mais uma tentativa russa de avançar neste eixo. Os invasores tiveram a gentileza de levar suas próprias câmeras GoPro, que capturaram para a eternidade os últimos momentos dos ocupantes sob fogo ucraniano. Entre os defensores não houve baixas, apenas muitas risadas. Esta ação exemplifica defesa ativa bem-sucedida, com reconhecimento contínuo que gera inteligência para acionar fogo defensivo de precisão. Esse tipo de combate não altera o equilíbrio estratégico, mas desgasta sistematicamente as capacidades de assalto dos invasores no setor. Em 5 de maio de 2026, as Forças de Operações Especiais da Ucrânia, especificamente unidades de drones de ataque profundo, executaram uma série coordenada de incursões com drones de precisão contra alvos logísticos, de comando e de apoio russos em territórios ocupados dos oblastes de Donetsk, Luhansk e Zaporizhzhia, assim como dentro do território russo, no oblast de Belgorod. Esses ataques foram realizados imediatamente antes do cessar-fogo unilateral anunciado pela Ucrânia, no contexto das comemorações do Dia da Vitória em Mordor, que foi celebrado em 9 de maio. Os principais alvos foram depósitos de munições, centros logísticos, bases de reparo, um posto de comando tático, instalações de mecânica e um local de implantação de drones russos. Os ataques demonstram a capacidade ucraniana de atingir alvos na retaguarda profunda, localizados a mais de 100 quilômetros da linha de frente, utilizando sistemas não tripulados de alcance médio produzidos localmente. As forças da frente da horda invasora dependem de depósitos avançados e centros de manutenção próximos à linha de frente para manter sua ofensiva de desgaste no Donbass. Por isso, os impactos em depósitos de munições e centros de apoio logístico os obrigam a realocar seus suprimentos para mais longe, aumentando os tempos de entrega e a exposição das colunas logísticas. Eles precisam realocar recursos da linha de frente para defender a retaguarda e reconstruir instalações danificadas, reduzindo temporariamente o fogo da artilharia invasora, que não pode apoiar os ataques da infantaria de assalto. Em particular, a destruição da base de manutenção em Mykolaiivka vai afetar a disponibilidade operacional de tanques, transportes de infantaria e artilharia autopropulsada. Por sua vez, a destruição do centro de comando de Sviato-Troitske interrompe o ciclo de observação, decisão e ação dos comandantes locais em nível tático. Para mais conteúdo sobre a guerra na Ucrânia, convido vocês a visitar nossos 2 novos canais com informações em formato diferente. Não deixem de visitá-los. Lembrem-se de visitar o nosso Patreon, onde por apenas $1 vocês terão acesso a uma grande quantidade de vídeos sem censura e documentários. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal.